videira. Então, a igreja na Bíblia é descrita como a videira. Jesus é a videira verdadeira e nós estamos ligados a eles para produzir fruto. Mas Israel é a figueira. A figueira simboliza Israel. Agora Jesus faz uma afirmação espantosa aqui no versículo 34, quando ele diz sobre a figueira. Ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. E estas coisas que ele se refere são os sinais que ele menciona antes, no começo desse capítulo 24, e dentre eles o sinal da figueira brotando e lançando folhas. Portanto, esta afirmação é uma afirmação espantosa. A geração que visse a figueira brotar, ela não passaria sem que tudo se cumprisse. Eu quero dizer que esta figueira já brotou na minha e na sua geração. Portanto, nós estamos vivendo o tempo do fim. Amados, Deus tem um relógio para marcar o tempo em relação ao homem. São duas palavras gregas para tempo que existem na Bíblia. Cronos, que marca, daí vem a palavra cronômetro, relógio, cronômetro, é o cronos, que marca o tempo como nós o marcamos, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, enfim, esse é o cronos, é o tempo do homem. E existe a palavra kairos, que é o tempo de Deus, que não é marcado como o tempo cronos. Deus tem o seu kairos, o seu tempo. Ele não faz nada antes e nem depois. Ele faz no seu tempo, no seu kairos, no seu tempo. Mas Deus tem um relógio para marcar o tempo profético em relação ao homem. E o relógio de Deus é Israel. Por isso nós precisamos entender que Israel é o relógio de Deus que marca o tempo profético de Deus. É o tema desse estudo. Nós precisamos estudar a história de Israel, ver o que acontece com Israel, para que nós possamos, então, entender as profecias que falam sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer agora um pequeno resumo da história do povo de Israel. A história do povo de Israel, irmãos, começa com Abraão. Abraão, ele era caldeu, da cidade de Ur, na Caldeia. Deus chama Abraão e faz-lhe uma promessa. Abraão, então, Deus diz para ele: sai do meio da tua parentela, da tua terra, e vai para uma terra que eu te mostrarei. É uma promessa, é um pedido e uma promessa. E Deus vai dizer a ele: olha, eu vou te abençoar, eu vou abençoar todos que te abençoarem, e vou amaldiçoar todos os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, isto é, as nações da terra, com as suas famílias. Irmãos, isso está em Gênesis capítulo 12. Deus faz essas promessas a Abraão. E Abraão, então, ele sai de Ur e desce, ele vem lá do norte, ele vem, desce, e ele vai percorrer toda a terra, e vai, então, ali. Deus faz uma promessa que daria a ele uma descendência. E Deus só vai cumprir essa promessa quando Abraão tinha 100 anos de idade. Sara, 90 anos de idade. Deus vai dar um filho. Ora, Sara era estéril, sempre foi estéril. Então Deus teve que fazer um duplo milagre. Acabar com a esterilidade de Sara e restaurar as regras menstruais a Sara, o útero de Sara, para que ela pudesse conceber. Sabe, irmãos, Deus não faz as coisas sempre no normal, não. Ele mostra para o homem que ele é Deus e que ele faz as coisas no tempo dele. E não adianta nós querermos ajudar a Deus. Devemos aprender com os erros de Abraão e de Sara, que tentaram ajudar a Deus e geraram lá o Ismael, e os ismaelitas vão dar origem aos povos árabes, que hoje são um espinho na carne para o povo judeu. Não tente ajudar a Deus quando Deus quer fazer alguma coisa através de você. Aguarde que Ele vai fazer no tempo certo. Então Deus chama Abraão.
A Abraão, ele dá um filho chamado Isaque, quando Sara tinha 90 anos. Sara vai ter o privilégio de viver 37 anos com o Isaque, com o riso. Isaque significa riso. Abraão significa pai de uma multidão de nações. O nome dele antes era Abrão, pai elevado. Deus disse, não, esse nome não serve, você está muito orgulhoso com esse nome. Vou mudar o seu nome para Abraão, que é o mais correto, pai de uma multidão de nações, e dá a ele um filho chamado Riso, que é Isaque. Isaque significa riso, porque Sara riu, achou que não era possível conceber com 89 anos, e Abraão também achou meio estranho aquilo, e o resultado, Deus diz, bom, então já que vocês estão rindo, o nome do menino vai ser Riso. E Isaque é concebido. E Sara ainda pode viver 37 anos com seu filho, e Abraão morreu com 175, portanto ele viveu 75 anos ainda com Isaque. Teve bastante tempo para desfrutar da companhia do seu filho, ver os seus netos e tudo mais. Isaque vai se casar e sua mulher também era estéril. Aliás, esterilidade aí parece ser uma constante, o Jacó também. Ele casa com a Raquel e a Raquel é estéril, e Deus vai operar milagres tanto em Rebeca, esposa de Isaque, como em Raquel, esposa de Jacó. E então Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E esse nome Jacó, Deus vai mudar para Israel, porque Jacó é um nome ruim, é um nome que tem um significado ruim. Significa suplantador ou enganador. Aquele que passa os outros para trás. Seria a lei do gesto hoje, né? Então teria mais ou menos essa filosofia. E Jacó era assim, um espertalhão, né? E Deus vai, já depois que ele tem todos os seus filhos, quando ele está voltando para a terra dos seus pais, Deus muda, ele luta com um anjo de Deus, um anjo na forma humana, não na sua forma angelical, mas sim na sua forma humana, e este anjo, a pedido do próprio Jacó, que pediu para ser abençoado, o anjo muda o seu nome para Israel. A Bíblia usa Jacó, Israel, mas o nome dele passa a ser Israel. E essas promessas, irmãos, que foram feitas, eu quero dizer para você, olha, se você quer prosperar na vida, ame os descendentes de Abraão. Ame o povo judeu, o povo da promessa. Porque a promessa, ainda que ela tenha sido feita a Abraão, ela só vai se consolidar em Isaque. Porque a Bíblia diz, em Isaque será chamada a tua descendência. Para não deixar dúvida que não são os árabes, são os judeus. Em Isaque será chamada a tua descendência. Então, se tem muita gente que não gosta dos judeus, hostiliza os judeus, esse é um espírito satânico. Irmãos, o mundo odeia os judeus. Agora eu quero que você lembre que Jesus era judeu, a igreja primitiva era judia, né, os apóstolos todos eram judeus, e Deus não se arrepende dos seus dons. Então, se você quiser prosperar, Deus disse, abençoe, porque eu vou abençoar os que te abençoarem. Mas vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E Deus não muda. E quando ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele estava falando de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é descendente de Abraão. E através de Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. Os 12 filhos de Jacó, ou de Israel, vão dar origem ao povo de Israel. Irmãos, nós sabemos que o 11º filho de Israel, ou Jacó, foi José. José foi, por uma questão de inveja dos seus irmãos, vendido como escravo para o Egito. Lá ele passou anos duros na prisão.